para compartilhar com a galera. Mas eu quero pedir que você se apresente para a gente. Então, meu nome é Alexandre, eu sou nefrologista aqui em Belo Horizonte. Eu trabalho junto com alguns nefrologistas numa clínica chamada Nefroclínicas, tá? Eu sou formado na UFMG, aqui em Belo Horizonte, fiz clínica médica no Hospital João 23 e depois fiz nefrologia na Unesp, no interior de São Paulo, né? E é um prazer estar aqui para conversar com vocês a respeito desse assunto. Obrigada, a gente está feliz. Então, a gente trocou, né, a pauta, fomos conversando sobre a pauta e justamente sobre os assuntos que mais a galera tem dúvidas, né? Eu acho que não só quem procura o nutricionista, mas também quem procura, né, o nefrologista tem esse medo, essa insegurança do consumo de carnes e produtos, né, de origem animal no geral. Então, assim, o ponto 1 que a gente separou para o doutor Alexandre comentar aqui com a gente é justamente do consumo de carnes sobrecarregar os rins. Fala aí pra gente, doutor Alexandre. Ai, travou. Não acredito que travou. Alô? Oi. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Não. Falhou. Agora eu estou escutando. Tá. Pode falar. Aquele nosso primeiro ponto sobre o consumo de carnes ser o causador de sobrecarga renal, né? De sobrecarga dos rins. Tá. Essa é uma pergunta muito frequente, né, e muito comum. E como que a gente pode responder? Existem várias formas, né? A gente pode primeiro procurar nas evidências, em literatura, e aí a gente consegue achar vários achados, vários estudos de meta-análise, utilizando grupos, comparando grupos com ingestão proteica mais elevada e grupos com uma ingestão proteica menor. E essa ingestão proteica, na maioria desses estudos, via carne, né? E ao fim de estudos envolvendo 1.000 pacientes, mais de 1.500 pacientes, tem dois estudos interessantes, um de 2018, outro de 2016, em que não há diferença na taxa de filtração glomerular, que é o funcionamento renal, né, após aí período de 2 anos de acompanhamento e observação, né. Essa uma parte dessa resposta. Então a gente não consegue estabelecer causalidade entre consumo de proteína e doença renal, né. Uma outra parte dessa resposta a gente pode ir para a epidemiologia, né? Então, hoje no Brasil temos cerca de 130 mil pacientes fazendo hemodiálise. São pacientes que perderam o funcionamento renal e precisam de algum tipo de método de diálise, ou de hemodiálise ou diálise peritoneal. Quando analisamos os censos, né, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e de outros países do mundo, a causa principal de problema renal é diabetes e hipertensão, né? E essas duas doenças, né, elas, em algumas séries, elas chegam a compreender mais de 70% dos pacientes em terapia renal substitutiva, em hemodiálise. Com uma quantidade dessa, 70% de pacientes em decorrência de duas doenças crônicas que são componentes de síndrome metabólica, fica muito difícil você apontar como carne, né, ou proteína como a causa. A gente pode pensar, inclusive, que essas pessoas, na realidade, a gente pode levantar a hipótese que, inclusive, elas comeram menos carne ou menos proteína do que seria o indicado. Por isso que elas chegaram nessa situação, tá? E analisando ainda a epidemiologia, a gente vê que desses pacientes que estão fazendo diálise, 70% são devido a esse grupo de doenças, diabetes e hipertensão. Se você quiser realmente fazer uma medida de impacto, né, realmente
você tentar reduzir diabetes e hipertensão, né? E qual que é a melhor forma de tratar diabetes e hipertensão? É você fazer restrição de carboidrato, né? E restringindo carboidrato, você, obviamente, vai adequar um pouco mais a sua ingesta de proteína, né? Então, sobre esse ponto aí, se tiver ficado alguma dúvida, eu você gostei de pode me você falar. falar que cortar o carboidrato, provavelmente reduzir, né, restringir o carboidrato, vai fazer com que a gente adeque a proteína, né? Porque as pessoas têm esse mito na cabeça de que fazer low carb ou cetogênica, na verdade, vai aumentar, assim, muito o consumo, né, de proteína, quando, na verdade, vai apenas nos aproximar do que seria ideal, né? É, Então, é, de, é de, exatamente esse, né, o ponto, porque a low carb não é uma dieta da proteína, não é uma dieta com muita proteína. Quando a gente analisa a alimentação ocidental padrão, que a maioria das pessoas ingere, o nível de proteína é baixo, né, na grande maioria dessas dietas. E um consumo muito exagerado de carboidrato na faixa aí de 65%, 70% às vezes de carboidrato na dieta. Então, quando você restringe o carboidrato, obviamente vai aumentar aí as gorduras de boa qualidade e a proteína também ela se adequa, né, para um nível satisfatório. Tá? Esse é um outro ponto que a gente pode até falar mais tarde, ou agora, se você quiser, né? Dessa questão de. Então, vamos resumir aqui, né? Então, se fosse para fazer algum tipo de correlação, a correlação de alimentação e saúde renal, no caso, quem seria aí o problemático da história não seria o consumo de proteína, as carnes, mas sim os carboidratos, né? E eu me permito dizer assim, principalmente os refinados, né, que permitem com que a gente consuma quantidades maiores. A gente sabe que se for para comer raiz e fruta, ficar numa dieta com muito carboidrato é mais difícil, é mais complicado, né? Então é É. isso, então, certo aqui? Isso, assim, ó, você provar que proteína não faz mal é muito difícil, né? Você tem que tentar provar que ela faz mal. Não existe evidência que proteína faz mal. Agora, vamos olhar para o lado oposto, né? A gente está com uma dieta, ela está disseminada nessa dieta ocidental, com essa carga de carboidrato, e os níveis de doenças crônicas, né, só aumentando. A insuficiência renal crônica no mundo inteiro, ela cresce, e não é só cresce em números absolutos, a gente cresce, as taxas estão crescendo, né? Então, o que tem sido feito atualmente está errado. E o que nós fizemos na história mais recente, nos últimos 20, 30 anos, foi justamente reduzir cada vez mais a quantidade de proteína, reduzir gordura e aumentar carboidrato refinado. Se tem alguém que tem culpa na história, são os carboidratos refinados e não a proteína, né? Sim, sim. Eu sou muito. Tendo a concordar aí com, com essa máxima aí. O outro ponto, né, que é um ponto assim muito, como que eu vou dizer, também muito comum a gente ouvir, né, inclusive de pessoas que têm, né, enfim, né, uma certa formação na área de saúde, que é a questão da proteína acidificar o corpo. É. Na doença renal, uma das manifestações que a gente percebe é a perda da capacidade do organismo em lidar com os ácidos orgânicos, né? Então, uma doença renal avançada. O paciente que tem saúde, que está na saúde perfeita ou que não tem problema renal, né, ele consegue manusear a questão da acidificação da dieta sem o menor problema, né? O impacto de uma dieta em acidificação, pelo menos mensurável, né, ele é muito pequeno, para não falar inexistente, né? Então, essa questão sobre a acidificação, ela, vou dar um exemplo para você.
o excesso de ácido ele poderia disparar, por exemplo, a doença óssea renal. A doença óssea renal é uma complicação muito grave dos pacientes em insuficiência renal, né? E os pacientes que fazem dieta com excesso não, com uma quantidade maior de proteína do que a média, né, eles não têm uma redução da massa óssea, né, esperada por essa teoria de que a acidificação poderia diminuir a massa óssea, por exemplo, né? Então, o impacto da dieta em termos de acidificação, ele não é relevante, né? Ele mal pode ser mensurado. Então, inclusive a acidificação, ela realmente é deletéria, mas ela só vai ser nítida e deve ser combatida em pacientes com insuficiência renal, né? A gente deve fazer a reposição de base para que equilibre o pH. Os pacientes têm realmente, em fases avançadas, um pH mais baixo, né, e uma redução do bicarbonato, né? Então, a carne não acidifica e outras dietas também não fazem uma mudança em pH que seja relevante, tá? Como essa que é observada em casos assim estágios mais avançados de doença renal, né? Sim, então, mas é uma questão mais patológica do que alimentar. Ela é uma questão estritamente patológica, né? Então, é um mecanismo da doença da insuficiência renal, o acúmulo de ácidos, tá? Então, isso não ocorre. Nós temos um sistema de tampões muito eficientes que vão equilibrando o pH e mantendo na faixa de referência. Um outro ponto, né? E eu já vi pessoas até assim bem intelectuais, né, defendendo esse ponto, que é o tal de consumir carnes levaria a um consumo muito excessivo de proteína na alimentação. É o tal da linha vegan. Não sei se você já ouviu falar. Vegan diet. Vegan, sim. Uhum. Quando pensamos num pedaço de bife, esses dias eu fui ao shopping e vi lá um prato com um pedaço de bife de 200 gramas de bife. E a propaganda era assim, 200 gramas de proteína, né? Então, 200 gramas de bife não tem 200 gramas de proteína, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar. Então, existe uma certa confusão com relação a isso, porque um pedaço de bife vai ter uma quantidade muito grande de gordura, né? E de outros nutrientes, além da proteína, né? Então, se você pegar com um pedaço de bife de 100 gramas, tem uma média de 30 e poucos gramas de proteína, o cálculo tem que ser feito com relação à proteína. E ainda dentro dessa questão aí sobre a questão da proteína e dos rins, né, existe uma categoria de pessoas que ingerem uma quantidade muito grande de proteína, né? São os fisiculturistas. E os fisiculturistas, alguns ingerem 4, 5 gramas de proteína por quilo de peso. E, infelizmente ou felizmente, né, eu não tenho nenhum no meu consultório. Então, eu não sei aonde que eles estão, né? E fora, na verdade, das 4, 5 gramas de proteína por quilo peso, né, corporal dia, ainda tem as paradinhas veneninhos, né? Se algum já apareceu, né, no meu consultório, com certeza foi em decorrência de uso de esteroides e tudo mais, né? Porque pela proteína, pela dieta que eles têm que ingerir para conseguir ganhar hipertrofia, musculatura, não há descrito, né, não é um mecanismo percebido de lesão renal, né? Mas são os outros suplementos, as interações entre os suplementos e os alimentos, interações entre suplementos e algumas medicações que fazem uso, né? E algumas reações
adversas de medicamentos que podem gerar insuficiência renal ou algum outro tipo de problema. Não a proteína, tá? Não a carne, né? Eu conheço uma pessoa, um caso um pouco extremo, sai um pouquinho aqui, mas a gente está com tempo, justamente de um amigo, ele tem 40 anos, 42 anos, e o que aconteceu? Eu encontrei com ele e ele descobriu que ele tinha só 12% de função renal, assim, do nada. E aí eu fui perguntar, oi, como assim? E aí ele foi falar que era por medicamentos, né? Por utilizar medicamentos sem prescrição para dor, por conta de um ácido úrico alto o tempo todo, né? Na verdade, o ácido úrico dele, gente, e aí eu queria só que você, se você tiver um tempinho para falar, né, dessa questão do ácido úrico, né? Já que eu. E esse amigo realmente ele né, teve que ir para diálise, é claro, com uma função renal tão baixa. E aí ele tá na fila, né, do transplante. Tem até que perguntar como é que ele tá. Mas eu perguntei para ele, eu me lembro que na época eu perguntei, e ele falou que ele tinha uma condição familiar que deixava o ácido úrico dele muito alto e causava muitas dores, e por isso tanta automedicação para dor, anti-inflamatórios e tudo mais. Então, eu vejo que muita gente meio que perde a mão nisso, né, e negligenciam a dor como um sintoma, como algo que tem que ser, na verdade, investigado e não simplesmente, né, anestesiado ali, combatido, analgesiado, enfim. Então, eu queria que você comentasse rapidinho sobre a questão do ácido úrico e carne, se você quiser. Sim, esse é um ponto aí realmente de mudança, tá? Eu te falo que essa mudança de conceito foi para mim ano passado apenas, apesar dos meus quase 17 anos de formado, né? Que bom tudo! A gente teve, antigamente, um paciente chegava no consultório com ácido úrico alto e já ganhava uma medicação para baixar ácido úrico, independente da causa. E esses tipos de pacientes que têm ácido úrico alto, a gente basicamente dois tipos, né? A gente consegue dividir no paciente que tem uma disfunção genética, como esse seu amigo, né? Que o problema é familiar, tem outras pessoas na família também, e tem que tratar desde cedo, né? Porque o ácido úrico em doses altas, ele faz uma lesão renal que a gente chama nefropatia por ácido úrico. Já o outro grupo são as pessoas que têm um ácido úrico elevado, mas geralmente esse ácido úrico elevado está associado à síndrome metabólica e a outros comemorativos. A pessoa está acima do peso, ela tem uma dieta desregrada, um excesso de carboidrato na dieta, um excesso de frutose, às vezes faz uso de álcool, né, em doses excessivas. Então, esse grupo de pessoa cujo ácido úrico se eleva com grande impacto da dieta, esse grupo foi, ao meu ver, erroneamente tratado com restrição de proteína. Tá? A proteína não tem um impacto importante, como as purinas, que são as precursoras, né, do ácido úrico, na redução e na melhora do caso. E pelo contrário, a partir do momento que eu comecei a orientar os pacientes a restringirem carboidrato da dieta e adequar a dose de proteína até numa dose superior ao que eles vinham comendo, eu comecei a ver que vários pacientes começaram a ficar livres das crises de gota, né? Então, esse é também uma questão aí relativo à carne, né? Relativo também aos rins, porque o metabolismo do ácido úrico está muito relacionado aos rins. A insulina interfere muito na excreção renal de ácido úrico, né? E quanto mais insulina você tem, mais dificuldade você vai ter de fazer esse clareamento, essa retirada, tá? E a insulina vai tá alta se você fizer uma sobrecarga de carboidrato em dieta, né? Insulina alta ou resistência à insulina, né? Então... A gente vê muito isso, né? Que um dos primeiros efeitos, né? Quando a pessoa entra para uma dieta de restrição de carboidrato, cetogênica, low carb, ou até mesmo a carnívora, ela começa a urinar mais, ela tem aquela queda lá, né? Que são os níveis de insulina dando aquela baixa.
E aí depois tudo se estabiliza, né? A sinfonia, o corpo automaticamente vai se adaptando àquele novo contexto, que é o contexto de onde a gente não deveria nunca ter saído, né? Na verdade. Exatamente, exatamente. A gente se desviou, ao meu ver, tanto do saudável, tanto do natural, tanto do biocompatível, que qualquer caminhada em direção ao normal, os impactos são tão profundos que chega até a soar como se fosse uma panaceia, né? Você vira e fala assim, retirar carboidrato serve para tudo. Mas assim, a gente tem visto tanto benefício em medicina, né? Não só na nefrologia, né? Inclusive alguns trabalhos mostrando que pacientes que adequam a quantidade de proteína reduzem a progressão da perda renal, os pacientes pioram menos a função do que os pacientes que mantêm uma restrição, né? Então, isso que você falou é muito importante realmente. A gente tem que tentar se alimentar em padrões mais ancestrais, né? Comendo menos alimentos processados, menos alimentos ricos em carboidratos refinados, para a gente ter saúde. Ou fazer a manutenção da saúde, ou até recuperar a saúde. Né? E quando a gente consegue, né, mudar em tempo, né, fica bom. Eu vou para o ponto 4, que é a questão que você já falou um pouquinho, na verdade, que é a questão da resistência à insulina, diabetes e a síndrome metabólica no impacto da saúde renal. Ok. Então, esse ponto, né, era um ponto importante aí que você colocou, eu já tinha até adiantado, né? Então, só recapitulando rápido, a gente tem uma regra em administração que é Pareto, né? O Pareto você pega aí 30% que explica, 20% que explica 80%, né? Mais ou menos isso na nefrologia. Você pega duas condições que nem sei se pode falar que são duas, né? Na verdade, o diabetes e a hipertensão, que são duas condições que você para e pensa assim, são doenças simples que qualquer estudante de medicina aprende o arsenal terapêutico e como tratar. As medicações que trata são disponíveis amplamente em todo posto de saúde, qualquer médico sabe prescrever um antihipertensivo ou uma medicação para diabetes. Né? Como que duas doenças dessas são responsáveis por quase 100 mil pacientes em diálise no Brasil, né, e uma taxa também absurda mundo afora. Esses pacientes não tratavam, né, ou será que eles tratavam de forma errônea? Né? A meu ver, medicação tem que ser um complemento de tratamento se necessário. Né? O tratamento ele tem que vir antes, os estilos de vida, né, saudáveis, principalmente a alimentação, a hidratação adequada, o repouso e a atividade física. Né? Então, pensando nesses 4 pilares de saúde, você vê que se uma pessoa executa esses 4 pilares, ela se afasta da síndrome metabólica. Ela se afastando da síndrome metabólica, ela tira dela a resistência à insulina. Tirando a resistência à insulina, você reduz, né, os efeitos deletérios da síndrome metabólica e facilita o controle tanto da hipertensão quanto da dislipidemia, que é a alteração dos níveis de colesterol, facilita o controle do diabetes, facilita a perda de peso, né? E, de uma forma geral, a gente pensando que o rim é um órgão-alvo de todos esses problemas, o rim é um órgão-alvo significa que todas essas questões elas focam no rim e o rim vai sofrendo lesões importantes. O que eu tenho notado ultimamente é que pacientes que têm síndrome metabólica têm um grau e uma velocidade de lesão renal muito superior a pacientes que tinham, às vezes, só um diabetes, né, ou só uma hipertensão. O paciente com uma síndrome metabólica mais completa, uma síndrome metabólica mais agressiva, mais desenvolvida, ele realmente precisa entender
eu faço uma analogia muito interessante, que é a do leite fervendo, né? A síndrome metabólica é um leite fervendo. Você tem duas opções para evitar que ele derrame. Você pode ficar assoprando a espuma, né? De tempos em tempos, a espuma abaixa e ele não derrama, né? Isso, para mim, são medidas paliativas, né? A gente faz analogia como se fossem as medicações. E você pode ir lá embaixo e desligar o fogo, né? Você desligando o fogo, para mim, é a melhor alternativa, é a forma de realmente você intervir com eficiência e evitar essa calamidade de pacientes com doenças crônicas evoluindo para a hemodiálise. Tá? E a melhor maneira de tratar realmente a síndrome metabólica é adequar o consumo de proteínas, carnes, não existe algo que deponha contra a carne, do ponto de vista de evidência, né? E reduzindo a ingesta de carboidratos. Fechado. Agora eu vou pegar aquelas perguntinhas que eu tinha mandado para você, pegar aqui algumas, né? Alguém perguntou aqui, faz diálise 3 vezes na semana, pode comer somente carnes? Toma 600 ml de água a dia. Eu acho que, assim, as pessoas às vezes fazem umas perguntas tão pessoais, né? Um assunto tão sério. Uma pessoa que faz diálise, né, 3 vezes na semana, é uma pessoa que precisa realmente de um suporte ali presencial, né? Fica muito complicado a gente responder, né, baseado só nisso. A gente ter a diálise, né, é um suporte, né, que ele, por lei, é obrigado que tenha médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, às vezes até farmacêutico, dada a complexidade desses pacientes, tá? A gente não sabe quais são os valores de exame, né, desse paciente aí, mas eu me arrisco a responder que se ele tiver um suporte adequado do médico, né, e do nutricionista, é possível que ele consiga fazer uma dieta carnívora, né, até uma dieta cetocarnívora, ou uma dieta com uma quantidade de carne, porque o que nos assusta como nefrologistas quando a gente pensa em carne são os níveis de fósforo do paciente. Só que uma coisa que a gente esquece é que os níveis de fósforo eles acompanham muito o metabolismo também de ácido úrico, né? Então, um paciente que faz uma dieta cetocarnívora ou carnívora e ele tem uma insulina baixa e, igual ele está falando aí, toma 600 ml de água, espero que seja de líquidos totais também, e também não sei qual que é o débito urinário desse paciente, porque alguns pacientes, eles param de urinar completamente e outros mantêm um débito urinário muito importante. E esse débito urinário preservado ajuda em muito no controle desses pacientes, né? Então isso é uma resposta que é muito individual, conforme você disse, tá? Não acho impossível, mas tem que ser pesado e avaliado com muito, muito cuidado, tá? Sim, inclusive, né, eu fiz faculdade e a minha faculdade era bem para frente, assim, porque eu aprendi que diabetes era intolerância a carboidrato, eu aprendi assim, né, que era intolerância a carboidrato. Eu me lembro quando eu cheguei na Noruega e vi um cardápio para diabético aqui com batata, eu fiquei muito assustada, eu falei, como? Mas você não pode, batata tem carboidrato, né, e eu aprendi, né, em dietoterapia que muitas das doenças renais elas requerem uma alimentação, muitas vezes até parenteral, né? Interal ou parenteral, mas geralmente interal, que seja hiperproteica. Porque como você perde muita proteína por conta da proteinúria, justamente você tem que repor isso, né? E eu me lembro que a tia, vou falar tia, a tia, ela falou que ela fez uma pegadinha pra gente, né? Porque ela brincou com esse negócio de mito, né? Do que era consenso, né? E aí todo mundo errou achando que era hipoproteica, e na verdade ela falou assim: ó, o mais comum é que seja hiperproteica.
né? Então, assim, eu me lembro que é bem legal. Eu guardei bastante essa aula na memória e eu levo essa aula na memória, lembro muito. E São, né? E uma coisa boba, né? Que se aprende só você aprender certo, tão mais prático, né? Fala aí, Alexandre. na verdade, parece que a gente esquece a bioquímica, né? Porque a gente aprende a bioquímica lá, depois a gente começa a ir para os ciclos clínicos avançados tal, e a gente vê coisas completamente diferentes, né? É, se, se, por exemplo, eu atendi uma paciente uma vez que tinha uma glomerulopatia, uma doença do glomérulo, é uma inflamação nos rins, e que ela perdia cerca de 3,5 gramas de proteína por dia na urina. E a orientação que ela tinha é que ela tinha que fazer uma dieta com baixa proteína. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Uma pessoa que perde essa quantidade de proteínas, se ela fizer uma dieta hipoproteica, ela vai desnutrir. E a desnutrição é uma das coisas que causam mais impacto nos pacientes, assim, de qualquer área, na cardiologia, na gastroenterologia, na nefrologia, né? Temos que cuidar muito para que os pacientes não desenvolvam desnutrição. E essa paciente estava a caminho disso. Eu mostrei para ela o meu ponto de vista, mostrei os argumentos tal, e ela se convenceu. Né? Ai, que bom. Né, eu vou aqui fugir um pouquinho de novo, Alexandre. E eu quero te perguntar assim: você falou que você teve essa mudança de paradigma recentemente na sua prática clínica. E eu vou ser muito direta aqui, sou uma pessoa muito direta, muito sincera. Eu sei que a gente não conversou muito, tá? Então, assim, eu quero saber, porque assim, quando a pessoa chega no nefrologista, geralmente, como diria essa minha professora, ela falava que já está poli-esculhambada. Ela já está com vários problemas, igual você falou, já está com aquela síndrome metabólica, muitas vezes diabetes, enfim. Como que é agora, com esse novo paradigma, de você poder realmente ajudar uma pessoa a recuperar a saúde? O que mudou para você na sua prática clínica, especialmente como nefrologista? Olha, os relatos que eu tenho obtido dos pacientes depois de alguns meses em mudança de dieta são uma das coisas assim que mais me motivam a continuar estudando cada vez mais e sendo um nefrologista melhor. Né? Alguns pacientes me falaram assim, doutor, por que você não me falou que eu poderia me alimentar dessa forma antes? Energia, estou me sentindo melhor, estou me sentindo. E teve um caso particularmente de uma paciente que me procurou no fim do ano passado. Ela era uma senhora, acompanhada do filho e do marido, muito preocupados com a questão da insuficiência renal dela. Quando eu não sou nutricionista e eu não entro muito na questão, mas eu tenho curiosidade. Então eu perguntei para ela como que era o café da manhã dela, o que ela comia no almoço e no jantar. Quando ela me falou, eu percebi uma alta carga de carboidratos ali na dieta e eu falei que ela precisava ajustar aquilo. Ela fez o ajuste com uma nutricionista minha, de confiança, e depois de uns 3 meses ela retornou para a consulta e os exames tinham melhorado todos. Todos os exames tinham melhorado. Inclusive, o funcionamento dela subiu alguns estágios. Assim. Ela estava no estágio 4 e ela foi para o estágio 3B, quase virando 3A, por exemplo. Então, ela teve uma melhora assim, significativa da função renal. Teve uma perda de peso, mas mais que isso, ela melhorou vamos dizer assim, o ambiente interno dela, né, o metabolismo, melhorou, ela tirou alimentos processados e tudo mais. Né? Essa paciente, quando ela escutou que eu falei, dei notícia do exame, ela começou a chorar, o marido dela começou a chorar também, e eu mal consegui me segurar também, né? Porque é muito emocionante você ver um paciente extremamente agradecido, e ela me ligou na véspera do Natal e falou assim, eu posso escapulir na dieta só no Natal? Eu falei assim, não deve, não deve. E aí ela disse que ficou com muita raiva de mim e tal, mas aí depois que passou o tempo, ela falou assim, ainda bem que você falou para eu não sair da dieta. Eu não saí, ó, o resultado tá aí, ó, né? Eu fico feliz em ouvir isso. Eu acho que a gente precisa ouvir isso também, sabe, Alexandre? Sim. Do quanto que isso pode ser transformador, né, na vida da gente como profissional
e na vida de quem a gente atende, né? O quanto que o conhecimento, né? Então a gente volta para aquela coisa do conhecimento como poder, né? Um poder de transformar. Vou para uma próxima pergunta aqui, que é sobre bexiga, e se a dieta carnívora ela pode ajudar na cistite intersticial. Eu até procurei alguma coisa com relação a isso, né? Cistite intersticial é uma lesão na bexiga causada pela radiação, normalmente uma radioterapia, né? Os pacientes têm um quadro de disúria, que é uma ardência para urinar, uma necessidade de urinar muito frequente, num volume um pouco menor, né? Uma condição mais do urologista, né, que acompanha esses tipos de caso, mas se você faz uma dieta com um padrão menos inflamatório, que seria essas dietas com restrição de carboidrato, do ponto de vista de plausibilidade, é possível a gente esperar alguma melhora, mas isso não tem uma evidência com relação a isso, né? Pode falar. Então, muitas vezes as pessoas me procuram, me perguntam... Eu não estou te escutando. Ai, não? Ai, meu Deus. Não. Melhorou? Sim, agora sim. Melhorou. Muitos médicos me procuram, nutricionistas, seguidores, perguntando sobre estudo de carnívora e menopausa. Carnívora e não sei o quê. Então, tem muita coisa que a gente seguia, realmente, a minha resposta é exatamente o que você falou, pela plausibilidade, né, fisiológica. Então, assim, se você tem uma doença que os níveis de inflamação vão, por exemplo, interferir diretamente naquilo dali, por exemplo, eu tenho endometriose. Então, eu ter um nível baixo de inflamação, né, é benéfico. Então, a dieta carnívora, por exemplo, ela há uma plausibilidade para dizer, para afirmar, né, que a dieta carnívora, ela melhora os níveis inflamatórios, ela reduz os níveis inflamatórios. Então, todas as doenças inflamatórias, já por conta dessa plausibilidade, né, fisiológica, tendem a ter uma influência positiva por conta da dieta carnívora. Então, muitas das respostas, gente, que a gente vai dar aqui é assim, ciência é assim. Então, e principalmente em dieta, porque dieta não tem como fazer um estudo clínico randomizado de longo prazo para cada dieta do mundo, né, gente? Né? Vou fazer mais uma pergunta. Pode falar. Não, e estudo de dieta é uma coisa muito complicada, né? Praticamente você teria que enclausurar pessoas durante um longo tempo e oferecer dietas muito específicas, né? E para você garantir a exata proporção de cada nutriente e tal. É uma coisa muito difícil de ser considerado. Estudos epidemiológicos nutricionais, né? É muito complicado. Aqui tá aqui, ó. Meu marido é TX de rim. Muita gente com problema no rim tem que diminuir a carne. Como saber? É aquilo que a gente meio que falou, né? É um paciente que ele tem uma insuficiência renal, faz uso de medicações imunossupressoras e a gente não sabe como que está o nível de funcionamento renal dele atual, né? Ele não está em diálise, pelo que ela colocou aí, então esse paciente, a insuficiência renal a gente divide em 5 estágios, né? O estágio 5 é o estágio em que a gente chama de terminal e que o paciente geralmente precisa de diálise quando tem sintomas. E o estágio 1, 2 são os mais precoces. Um paciente com transplante, a princípio, né, é parecido com aquela resposta lá de cima, ele não teria problema em ingerir carne, e a menos que ele esteja em estágios avançados de insuficiência renal, a redução de carne não tem benefício. Né? Na verdade, teria mais malefícios. A não ser que você perceba que esse paciente já tem um grau de disfunção renal acentuado, já tem umas escórias, a ureia alta, porque a ureia, em dietas com maior teor de proteína, ela se eleva. Se o paciente já tem retenção de escória, já tem ureia alta, e você faz uma dieta com maior teor de proteína, esse paciente pode vir a ter sintomas em decorrência da ureia, né?
Então, é uma resposta difícil sem analisar caso a caso, tá? Mas não, a princípio é possível, desde que em concordância com a equipe, né, o médico assistente e tal, que está acompanhando esse paciente. Os benefícios seriam enormes. Muitos transplantados utilizam corticoides, têm uma tendência a ter uma intolerância à glicose, mesmo diabetes, excesso de peso em decorrência de corticoide. Então, se a gente parar para pensar quais seriam os benefícios, seriam muito grandes, mas não deve ser feito sem supervisão, suporte de um médico. Tá? E de um nutricionista, obviamente. Sim. Aqui está falando aqui, ó, a elevação da ureia é um sinal preocupante? Qual o limite considerado saudável? Tá. A ureia é uma escória que ela transita com muita facilidade entre as membranas celulares, né? E a ureia, o valor de referência usual é até 40 ou 50, dependendo do laboratório. Existem várias causas de elevação de ureia. Causas que a gente chama de renais e causas não renais. Entre as causas renais, a gente tem as causas renais puras mesmo, que são a insuficiência renal, e temos também um mecanismo que chamamos de pré-renal, que é quando o paciente está desidratado ou tem uma deficiência da bomba cardíaca. O rim é mal perfundido e a resposta do rim mal perfundido é reter o sódio. Quando o rim começa a reter sódio, a ureia recircula e é reabsorvida também. Então, a urina fica com uma menor quantidade de ureia e o sangue começa a reter ureia. Então, esse também é um mecanismo de elevação de ureia. Tá? Então, para responder essa pergunta, a gente teria que ter aí qual seria o nível de ureia que ele está pensando, né? Então, respondendo isso, qual que é o limite? O limite é até 40, 50. Mas em algumas situações, uma pessoa com uma certa desidratação ou ingeriu menos água, algum dia a ureia pode chegar próximo do limite superior e às vezes até passar, né? E com o restabelecimento do estado de hidratação, você corrige isso em algumas vezes ou na maioria das vezes, tá? Mais uma pergunta sobre ureia aqui nos comentários, que você não consegue ver. Ureia e creatinina. No limite de síndrome metabólica, tem algum risco? Não entendi muito. Eu também não entendi muito do limite da síndrome metabólica, né? No limite. Seria talvez no limite em vigência de síndrome metabólica, deve ser isso, né? Ureia no limite, se síndrome metabólica tem algum risco? Não entendi. Se ela se referiu à ureia e creatinina no limite num paciente com síndrome metabólica, a resposta é clara: tratar a síndrome metabólica. O risco é persistir na síndrome metabólica. Né? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. A ingestão de água tem que aumentar para quem faz carnívora? Olha, essa é uma resposta que você até comentou no início da nossa conversa, né? Lá no começo, quando você inicia uma dieta com restrição de carboidrato, você vai sentir uma sede, uma necessidade de hidratar muito intensa, né? E caso você não tenha acesso à água ou não se lembre de se hidratar, você pode sentir muito mal-estar, né? Dor de cabeça, desânimo, fraqueza e muitos outros sintomas em decorrência disso. Então, a ingestão de água, ela deve ser de acordo com a sede, na maioria das vezes, mas a gente deve lembrar, isso é uma dica minha, tá? Que quando a gente dorme, a gente fica aí cerca de 6, 7, 8, 9 horas transpirando, respirando, produzindo fezes, suco gástrico, suco pancreático. A gente dormir é um processo de desidratação contínua. Então, ingerir água cedo, logo quando acorda, em jejum, e a intervalos regulares ao longo do dia, de preferência longe do horário de refeições, é a meta de hidratação, né? Então, é difícil falar em volume que a pessoa tem que ingerir, mas provavelmente, nesse começo, a pessoa terá que beber mais água para ela se adaptar bem e não desistir
e não ser uma pessoa que falhou ao iniciar e não conseguiu. Eu gosto de falar assim, infelizmente a gente encontra pessoas hoje, né, no consultório que está tão, né, zoada, está tão desconectada, né, com esse corpo ancestral, que não consegue mais reconhecer quando sente sede. Isso é muito lamentável, né? A gente Sim. não sabe mais o que é sede, a gente não sabe mais o que é fome, e aí sente sede, acha que é fome, e aí tá com sede e já negligenciou isso de maneira crônica durante tantos anos, já não entende mais quando, né, o hipotálamo manda ali o estímulo de sede. Então, assim, é muito complicado. O nosso estilo de vida moderno, atual, que as pessoas primeiro falaram que tem que ter horário para comer, né, de 3 em 3 horas, e depois fala que não arruma tempo, mas quando arruma, come mal, come comidas de baixo nutricional. Né? A questão da água, né, você não ter aquele paráfrase assim, deixa eu ver se eu estou com sede, ir lá e beber, isso realmente é muito complicado e faz com que a pessoa esteja sujeita não só a problemas renais, por causa de sobrecarga, obviamente, porque o rim precisa de uma certa quantidade de líquido para excretar as escórias do metabolismo. E essa quantidade é mínima. E, impressionantemente, às vezes no consultório eu consigo ver pacientes que têm assim, um débito urinário em 24 horas muito desprezível, assim, próximo de 500 ml, 600 ml de débito urinário. Né? Então, isso obviamente depõe contra a pessoa, facilita o surgimento de problemas, não só nos rins, mas no intestino e em outros órgãos também. Sim. Até o cérebro mesmo, né, que desidratação afeta Sim. logo o entendimento da pessoa. Aqui, a pessoa que fez a pergunta da ureia e da creatinina no limite, era ela que diz sim, síndrome metabólica. Uma pessoa sem síndrome metabólica, mas que está com a ureia e a creatinina em níveis limítrofes, né, tem algum risco? Agora eu Bom, agora eu entendi. Ela não tem síndrome metabólica, não é isso? De qualquer forma, precisa de avaliação de um nefrologista para entender a razão dessa alteração desses exames. Tá? E mesmo que tenha, do ponto de vista de ter uma dieta com carnes, isso não causaria impacto algum. Ela precisa, de fato, esclarecer qual a causa da nefropatia dela, qual a causa dessa elevação de creatinina, se é algo temporário, né? Quanto tempo já tem essa alteração, né? E quais as condutas para serem feitas com relação a isso. Mas, com certeza, não é diminuir carne. Como eliminar pequenas pedras sem cirurgia? Os cálculos renais, né, então, alguns pacientes, muitos pacientes têm cólica renal, cálculo renal em decorrência de síndrome metabólica. Quando vamos analisar os casos, vários têm hipertensão, usam antihipertensivos, têm uma intolerância à glicose, estão acima do peso, são sedentários e o fator de risco principal é a baixa ingestão de água. Os cálculos renais são a calcificação, a formação de uma pedra, realmente um elemento mineral, dentro dos rins, na parte coletora, que é uma parte oca, onde é drenada a urina. A formação de cálculo só se dá quando a concentração dos cristais que formam o cálculo, essa concentração está elevada. Então, o mecanismo principal é uma elevada concentração. Se a gente quer eliminar cálculos sem cirurgia, para começar, esses cálculos têm que ser pequenos. Então, não podem ser cálculos muito grandes. Né? Existem cálculos aí da faixa acima de 7, 8, 9 milímetros que dificilmente saem sozinhos. Então, se um paciente quer eliminar cálculos sem cirurgia, primeiro,
ele deve procurar um nefrologista, deve fazer um estudo metabólico que a gente avalia a concentração de várias substâncias na urina, vê o que está em deficiência, que ele pode ter também uma síndrome genética, né? Então, essa síndrome genética você vai desconfiar se outras pessoas na família também têm cálculo renal. Então, essa avaliação ela é fundamental. A partir do momento que você descobre se tem algum defeito específico, você trata, né? E se forem cálculos pequenos e você conseguir identificar a razão, começar a tratar e a pessoa não produzir mais cálculos, a tendência é que aqueles que lá estão podem ser eliminados, tá? Mas não é garantia. Então, tem que haver um acompanhamento para a gente acompanhar isso. Alguém mandou a pergunta também. Eu sou doente renal crônico tipo 2. Posso fazer carnívora? Não há contraindicação nenhuma, né, num paciente doença renal estágio 2 em fazer carnívoro. Obviamente é preciso que ele tenha um nefrologista em acompanhamento, né, e que faça isso em comum acordo, porque ele tem uma doença crônica, né, essa pessoa, então tem que acompanhar, monitorar a resposta da doença. Uhum. Tem uma última pergunta aqui. Qual é o ideal de volume de água por dia para alguém com um rim e que já teve pedra no rim? Ah, sim. Bom, essa é uma pergunta também que não tem resposta, né, assim, geral, tá? Tem que realmente personalizar, tá? Só voltando rápido, a gente deve começar a hidratação cedo ao longo do dia e fazer intervalos regulares. Uma boa forma de você saber se está na hora de beber mais água ou uma quantidade maior do que bebeu anteriormente é ver a cor da urina, né? A urina, quando acordamos, ela é mais escura, mais amarelada, e ao longo do dia o ideal é que ela vá clareando. Os pacientes que têm cálculo renal têm que ter um certo rigor nesse acompanhamento. Então, a urina estando escura, você bebe água. Intervalos regulares eu vou orientar cerca de 2 horas. A cada 2 horas você vai e se hidrata. Se a cor da urina nesse intervalo ela tiver diminuído, você pode se hidratar numa quantidade menor. Se a cor tiver aumentado, a urina mais escura, você capricha um pouco mais na hidratação. Então não tem assim um grande volume, a não ser nesses pacientes que já têm um grau de disfunção renal muito avançada ou problema cardíaco ou algumas causas que provocam edemas, né, ou inchaços no corpo, como insuficiência hepática importante ou síndrome nefrótica, que é a perda de proteína na urina em grande quantidade. Esses casos, se você ingerir bastante água, isso vai piorar o inchaço, né? Então, é uma resposta que não dá para dar um valor específico, mas espero ter esclarecido aí a dúvida. Tem algumas pessoas aqui, apareceu acho que uns 3 vezes, falando sobre a questão de doenças renais e hereditariedade. Você tem aí um número percentual do quanto das doenças, né, hepáticas tem esse caráter hereditário? Como tem como das doenças renais, não é isso? Dos pacientes. Vamos falar dos pacientes, do universo de pacientes renais, o que é majoritário, né? É ser hereditário ou é ser algo realmente metabólico, né? E adquirido, cultivado? Deu umas falhadas aqui, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Ele está querendo saber qual que é a proporção assim, de pacientes com insuficiência renal de causa hereditária. É isso mesmo? Doenças renais, pacientes renais. As pessoas aqui perguntaram muito sobre. Alô? Oi. Ai, meu áudio. Ah, sim. É justamente sobre o quanto que pacientes que têm doença renal, os pacientes renais, no universo de pacientes renais, a predominância é de quem?
de pessoas que adquiriram isso por conta do estilo de vida, né? Ou por conta de uma questão hereditária, né? E algumas pessoas perguntaram se existe doença hereditária renal, sim ou não. Sim, tá. Eu entendi a pergunta. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Nefrologia fez um censo, né? Ela faz todo ano, tá? E eu venho acompanhando esse censo aí. Foi de lá, inclusive, que eu tirei esses dados iniciais da nossa live aqui com relação às causas de doença renal, né? Então, hipertensão arterial, que é uma causa, na maioria das vezes, adquirida, 34% dos pacientes que estão em diálise, a causa é hipertensão arterial. Dos pacientes que fazem diálise, 32% são diabéticos. Temos ainda uma porcentagem aqui que seria glomerulopatias, que são as doenças inflamatórias, seria em torno de 9%, né? E dessas tem as que são hereditárias e tem as que são adquiridas também. São inflamações dos rins. Temos também 4% que são os rins policísticos. O rim, ele vai formando uma série de cistos, vira como se fosse um cacho de uva, o tamanho dele fica muito grande, né? O tamanho normal de um rim é cerca de 12 centímetros, rins policísticos podem chegar a mais de 30, 40 centímetros e o rim para de funcionar. E é uma causa genética, né? Então, a gente tem aqui 4% de doenças genéticas, 9% de glomerulopatias que tem uma parte que é genética também, e temos uma outra pequena porção aqui que são outros indefinidos, que dão no total mais 20%. Tá? Então, o maior percentual são de doenças adquiridas, doenças crônicas, hipertensão e diabetes. As doenças genéticas têm um percentual, sim, importante, em torno aí de... A gente pode falar que as que são realmente genéticas são 4%, e a gente consegue subir isso um pouco, porque tem outras que são no grupo de outros, mas outros aí vai incluir também o cálculo renal, que é também causa de insuficiência renal, as infecções urinárias de repetição, que também são causas de insuficiência renal, e causas realmente indefinidas, tá? Mas é uma pequena parcela. Existem, mas não são responsáveis pela maior parte. Entendi. Então, já que a gente deixou isso aí para o final, quero que você dê a sua mensagem final, né? Quero agradecer pela live, adorei, aprendi muito. E quero que você deixe sua mensagem final aí para a galera que está assistindo e que vai assistir. Tá. Então, eu queria agradecer bastante aí o convite e aos nossos, né, espectadores aí que contribuíram com as perguntas e aos que assistiram. Alô? Oi, deu uma cortada, mas já voltou, pode falar. Tá escutando, Tânia? Sim. Minha mensagem é a seguinte: a carne e os alimentos ancestrais, né, os alimentos que não foram processados, que não foram transformados, que não têm todos os conservantes e estabilizantes, corantes, emulsificantes e todas essas parafernálias que eles colocam no que chamam de comida, né? Mas na verdade não passam de produtos alimentícios. Esse tipo de alimentação deve ser modificado para a saúde do indivíduo. E retomando aqui uma dica que eu dei, eu acho que são 4 pilares, né? A gente tem que ter uma dieta adequada, com a quantidade de proteína adequada, e a carne é uma boa fonte da maioria, na maioria não, a carne é uma boa fonte de todos os ingredientes que a gente precisa, se a gente souber balancear. A hidratação é uma questão muito esquecida e ela é de extrema importância para se evitar doenças renais. E, além disso, a movimentação, ou seja, a prática de uma atividade física, ela é essencial, assim como o repouso, que eu considero tanto físico quanto mental. Então, seguindo esses 4 pilares, eu acredito que
a maioria das pessoas estará caminhando no sentido da saúde, da manutenção da saúde ou no resgate dela, tá bom? Super concordo. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Espero que você possa vir aqui de novo para a gente falar sobre outros assuntos. Estou aqui recebendo muitos elogios da sua pessoa, muita gente não te conhecia e quero transmitir aqui que a galera gostou muito, tá? Depois você vai poder ler os comentários lá no YouTube. E é isso. Obrigada. Tá, muito obrigado. Gostaria de me colocar à disposição aí para realmente para outras conversas, sim. Então, gostei muito aí de participar da sua live, tá bom? Obrigada. Então, tchau, tá. tchau. Tchau, tchau.